Pronto, então vamos mais uma gravação de questões, né? Começando aqui pela questão 4. Soma de vetores através do polígono. Vocês já aprenderam a somar usando o módulo das forças e o ângulo entre elas. Agora nós vamos aprender a descobrir essa outra soma, que é através da conexão entre os vetores. Por exemplo, tem aqui três vetores quaisquer. E eu quero somá-los. Como que você faz? Para somar eles, você vai colocando um aqui, ó, onde termina um, começa outro. E o que será a soma? O vetor soma, né? Perceba que dessa soma vetorial, nós vamos ter outro vetor como resultado. Então, imagina que tem três pessoas aqui puxando um objeto. Cada seta dessa está representando aqui uma cordinha puxando um objeto. Qual será o vetor resultante dessa soma dessas três forças? Então, eu vou lá e coloco um vetor na ponta do outro, tá? E a soma vai ser exatamente esse vetor, um vetor que sai do início da minha sequência e termina aqui no final. Ah, professor, e se eu mudar a ordem? E se eu colocasse assim, ó? Primeiro o vetor C, depois o vetor B. Então, a soma, do mesmo jeito, vai começar aqui e vai terminar. Não importa a ordem que você coloque os vetores, sempre vai dar certo deles conseguirem se conectar. O vetor soma, ele sempre vai sair do final e terminar no começo vai ser o mesmo vetor, tá? Então, por exemplo, vamos ver outra forma aqui. B mais A mais C. Será o mesmíssimo vetor que irá fechar essa soma vetorial. Então, percebam que você vai somar dessa forma. E se houver uma subtração? E se fosse A mais B menos C? Então, você ia pegar o vetor A, o vetor A e o B, manter na mesma direção. E o vetor C, por ser negativo, ele vai mudar o seu sentido, tá bom? Então, o vetor C, se ele ficar negativo, o seu sentido que muda. Então, o negativo de um vetor é inverter o seu sentido. Nós temos aqui as equações, né? Por exemplo, A mais B. A mais B, você vai pegar e colocar aqui, ó, um vetor terminando, começando o outro, e o vetor C, que é a vetor soma, o resultado dessa soma entre esses dois vetores, vai sair aqui do início da sua sequência e vai até o final. E se for uma subtração? Se for uma subtração, esse vetor A, imagine que ele inverteu sua posição, vem para cá. E esse C vai ser esse vetor gerado aqui, tá? Esse vetor soma. Então, voltando lá para a nossa questão, vamos olhar aqui. Perceba, nós temos uma sequência de vetores. Ó, alguns pontos importantes. Quais vetores estão terminando no início de outro vetor? Por exemplo, observe aqui, ó. Aqui nesse ponto, o vetor V5, ele termina e já começa o vetor V1. O vetor V1 termina e começa o vetor V2. Mas aqui nesse ponto, observe, onde deveria começar outro vetor, na verdade tem um vetor chegando, uma pontinha de um vetor. E aqui onde deveria ter um vetor terminando, está começando um vetor. Então veja que esse é o único vetor que está fora da sequência. Todos estão indo aqui no sentido anti-horário. E esse vetor aqui chama a atenção, o vetor V3, porque ele começa no início e termina no fim. Por isso ele é o vetor resultante. Então vocês fiquem observando, atenta aí, essa disposição dos vetores que formam o polígono, tá? O vetor resultante é sempre esse, que ele está na direção contrária à sequência dos outros vetores. Ele começa onde um vetor começa e termina onde outro vetor termina, diferente dos outros demais vetores. Vamos observar aqui a questão 5. Soma vetorial. Nós temos aqui o vetor A, o B e o C que estão se somando, né? Então, vamos montar esse mesmo esquema aqui no nosso laboratório do FED. Vou limpar. Então, o vetor A, o primeiro vetor, ele tem uma disposição mais ou menos assim. E o vetor B, ele tem uma disposição assim. Na verdade, eu vou colocar logo o vetor C.
O vetor C, ele está lá nessa posição e o vetor B assim. Pronto. Então, você vai observar qual é o vetor aqui que está começando em um ponto e que começa outro vetor. Tá aqui, ó, nós temos o vetor A e o vetor B que estão começando no mesmo ponto. E qual desses vetores está terminando onde outro vetor termina? Olhando aqui, é o vetor B. O A, ele termina onde outro vetor começa. Então, pelo que a gente discutiu, o vetor B é a resultante. Então, a fórmula aqui seria A mais C é igual a B. A mais C é igual a B. Então, deveria ter nas opções A mais C é igual a B. Se você olhar aqui, ó, A mais C é igual a B, nós não temos. Então, observe que aqui é válida as mesmas regras das equações do primeiro grau. Você pode isolar o vetor, porque você percebe que aqui do lado nós temos apenas o vetor A ou o vetor C, isolado nessa equação. E aqui quem está isolado é o vetor B. Então, para isolar aqui ou o vetor A ou o vetor C, eu tenho que passar para o outro lado esses valores. Então, vamos isolar primeiro aqui, por exemplo, o C, como eu já fiz, né? O C vai ficar igual a B e o A, que estava aqui do lado esquerdo, ao passar para o outro lado da igualdade, vai ficar negativo. Tá? Então, fica assim, C é igual a B menos A. Essa é uma opção que nós já temos, né? C é igual a B menos A. Nós também poderíamos isolar, ao invés do... Se a gente isolasse aqui o A, né? Se a gente isolar o A, ao invés de isolar o C, vamos ver aqui como é que fica. Se eu isolar o A, ao invés de isolar o C, vai ficar assim, ó. A é igual a B menos C. Então, tem essa opção. Veja aqui, ó. Nós temos A igual a B mais C, A igual a C menos B, mas nós temos A igual a B menos C. Então, a resposta correta é a letra D. Vamos aqui para essa outra questão também sobre esses tipos de vetores. Já vamos representá-los aqui. Eu tenho um vetor lá que ocupa 4 quadradinhos na diagonal. Vou representá-la aqui, vetor A. E eu tenho o vetor B, que é igual, né? Mesmo direção, mesmo sentido. E eu tenho o vetor C, e esse vetor C é o seguinte, ele ocupa 4 quadradinhos na direção vertical, no sentido para baixo. Pronto. Então, esse vetor aqui, esses vetores estão aqui, e ele pergunta qual é a soma do vetor A menos o B mais o vetor C. Né? Então, tem que ficar atento aqui, ó, nesse menos B. O menos B é o seguinte, ele, por estar negativo, quando você pega o sinal do vetor e torna ele negativo, você vai fazer o quê? Você vai inverter o sentido desse seu vetor. Então, esse vetor que estava apontando para cima, agora irá apontar para baixo. E perceba que a soma, se eu tirar o vetor C aqui, mandar embora, a soma desses dois vetores vai dar zero. Porque imagina que você está puxando uma corda para uma direção e seu amigo está puxando a corda para outra com o mesmo vetor. Essas duas forças vão se anular. Então, A menos B, por eles serem iguais, vai dar zero. Vai restar somente o vetor C. O vetor C que ocupa 4 quadradinhos. Ó, veja que a resultante é exatamente o vetor C, porque esses dois vão se cancelar, tá? Na soma A menos B. E aí, o que acontece? Aqui ele está dizendo que cada 2 quadradinhos deles vale U. E o C ocupa 4 quadradinhos. Então, se 2 quadradinhos vale U, 4 quadradinhos irão valer 2U. Esse é o tamanho do módulo desse vetor. Então, indo aqui para a questão, o que acontece? A resposta correta é o vetor resultante ele tem um módulo de 2U, que é o tamanho do C. A sua orientação é vertical e o sentido que ele está apontando é para baixo. Tá? Essa é a resposta correta. Aqui nós temos mais uma questão de vetores, tá? É uma questão que fala sobre a energia final e energia inicial, né? E o vetor
da diferença entre essas energias que chegam até a par de uma torre eólica. Então, aqui na adição de vetores, eu vou fazer o seguinte. Esse vetor aqui é a energia inicial, tá? Ele aponta para cá, ele vem, chega na pá eólica, então uma energia final é desviada nessa direção e sentido, tá? Ele diz que essa variação de energia vai ser esse vetor final menos o vetor inicial. Então, se você vai ter que subtrair esse vetor A aqui, se vai ser menos A, você tem que modificar o sentido dele, porque agora ele vai ser na outra direção, no outro sentido. Então, fazendo a soma vetorial, eu tenho que colocar aqui, ó, o fim do vetor, ó, eu já inverti o lado dele, no início do outro, tá? Então, B menos A, se fosse B mais A, ficaria assim. Como é B menos A, fica assim. E o vetor soma vai ficar desse formato, tá? Esse vetor soma aqui vai ser a energia ou variação de energia que está chegando na pá. Então, colocando aqui, né? Veja, esse vetor aqui que aponta para baixo deve ser a energia final, porque aqui na soma vetorial ela não se altera. Então, ela tem que ser exatamente essa daqui, ó. Veja, energia final apontando para baixo, energia inicial negativa para o outro lado, e o vetor começando nesse ponto, onde começa o vetor final, e terminando aqui junto com o outro vetor. Esse é o meu delta aqui, tá? A resposta correta aqui. Pronto, outro caso interessante que pode acontecer é a multiplicação de um número real por um vetor. Então, esse é dos mais tranquilos que tem. Você vai ter aí um vetor, e ao multiplicar esse vetor por um número, eu vou estar aumentando o tamanho dele. Então, se eu multiplicar esse vetor C por 2, o tamanho dele dobra. Se eu multiplicar ele por 3, o tamanho dele triplica, tá? E assim, também acontece de que o vetor pode estar inclinado, e aí fica um pouquinho mais difícil de calcular. Essas setinhas tracejadas que vocês estão vendo se chamam componentes. É a projeção desse vetor C em cima do meu vetor, do meu eixo X. Tá? Essa é a componente X de uma força ou de um vetor. Todo vetor pode ser decomposto em duas componentes. Eu posso representar ele como uma seta maior ou através dessas duas componentes. Ao multiplicar um tamanho de um vetor ou um vetor por um escalar, o que eu vou estar fazendo é multiplicar as componentes dele por esse número. Então, por exemplo, eu posso representar um vetor através de suas componentes. O vetor A ele pode ser 2 e menos 3. Quer dizer o quê? Quer dizer que esse vetor começa aqui na origem e a sua ponta vai até. No eixo X, ele vai aqui ao valor de 2, tá aqui. E no eixo Y, ele vai para um menos 3, ele vai estar lá para baixo, né? Então, ele tem as suas componentes aqui dessa forma. E já o outro vetor, ele já vai ser menos 1 e 4, mas ele também é representado através de suas componentes. Quando eu multiplico um número por esse vetor, eu vou estar multiplicando pelas suas componentes. Então, observe aqui, ó, 3 vezes o vetor A, cujas suas coordenadas aqui, suas componentes é 2 e menos 3, esse vetor, né, eu vou multiplicar cada uma das suas componentes, então aqui vai ser vou multiplicar isso 3 vezes 2, vai dar 6, e 3 vezes menos 3, que vai dar menos 9. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão multiplicar o número por cada uma das componentes desse vetor. Então, ao multiplicar aqui, eu vou ter essa 3 vezes A, vai dar 6 menos 9, e 2 vezes B, tá? Menos 2 e 8. Para somar esses vetores, você vai somar componente por componente, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, a componente A, a primeira componente do vetor A, que é o 6, eu vou somar com a primeira componente do vetor B, que é o menos 2. Depois, eu pego a segunda componente, que é a componente y do meu vetor A, e somo com a segunda componente do meu vetor B. Isso vai gerar para mim um novo vetor, ó.
6 menos 2 dá 4. E menos 9 mais 8 dá menos 1. Aqui, o mesmo caso. Só porque, ao invés de somar, eu vou subtrair, né? Que é da questão aqui, ela pede para você subtrair depois. E o resultado vai dar esse, o mesmo princípio, só porque aqui eu vou estar subtraindo. Cuidado com os jogos de sinais, tá bom?